Bom dia, meus amigos! Tudo certo com todo mundo? Então vamos começar mais uma live hoje, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Então hoje o assunto é onde está o tesouro perdido? O nosso tesouro. A gente vê aqueles filmes, né, de antigamente, de Bang Bang, que a pessoa tinha um mapa e ia atrás do tesouro e ela enfrentava tigres e dragões e subia montanhas e para encontrar o tesouro. Ela não sabia o que tinha dentro do tesouro, mas sabia que tinha um tesouro lá porque era uma lenda, né? Mas hoje eu tô aqui para dizer que temos um tesouro acessível a nós. E esse tesouro é o mesmo para todos? Ou ele é um tesouro que é para cada um individual? O que esse tesouro causa pra gente? Então, a Bíblia diz que quando o homem que encontra esse tesouro, ele esconde o tesouro, ele vende tudo, absolutamente tudo que ele tem e vai viver com aquele tesouro. Então, esse tesouro, ele pode ser alguém, e ele pode ser um lugar, mas não é um sentimento, porque hoje a gente está sempre correndo atrás de o corpo ideal, a casa ideal, o emprego ideal, a gente está procurando ser reconhecido na sociedade, né? A gente está procurando ter liberdade, está procurando ser sempre melhor, né? Só que esse tesouro que a gente vai falar hoje, eu e meu pai, ele é um tesouro que não é um sentimento porque a sensação dele não tem fim. Então, quando a gente conquista todas essas coisas que eu citei agora, a gente já começa a ficar de olho na próxima, né? Porque a nossa satisfação, a gente não tem saciedade, a gente é insatisfeito por natureza. Então, não, a gente fica insaciável por essas coisas. Então a felicidade que a gente encontra nas nossas conquistas, ela é um sintoma. Então eu estou me sentindo feliz porque eu conquistei isso, eu estou me sentindo ansiosa porque eu tô prestes a fazer uma entrevista de emprego e aí depois tu fica feliz porque tu conquistou o emprego. Mas aí depois que tu conquistou o emprego, tu já não quer mais aquilo, tu quer outra coisa, né? Então, a satisfação do tesouro, que a gente vai falar agora, ela não tem fim. Então, eu vou chamar o meu pai para me ajudar. Ele não vai mais se apresentar, porque se vocês quiserem assistir o vídeo O Poder Sobrenatural de Deus, meu pai se apresenta. Então, eu vou chamar ele agora. Não entrou? Entrou, tô te ouvindo, mas tá escuro. Pera aí, deixa eu ver se. Ah, tinha um botão aí que tinha que estar. Oi, deu certo. Tudo bem? Bom dia, pai. Bom dia para ti. Bom dia para o pessoal que já entrou ali. Ronaldo, tudo bom, Ronaldo? Como é que tá? Ronaldo é um amigão meu lá de Porto Alegre. Tem uma transportadora. Que legal. Helena, tudo bom, comadre? Tem a Lorien também, a Rosângela. Carla, bom dia, tudo bem? Bom, Tem o Juliano, tem o Manu, a isso, Mari, isso. a A Mari. Monique. A Monique também foi a primeira que entrou. Ô, Ronaldo, deixa eu falar do Ronaldo. Eu gosto muito do Ronaldo, um amigão. Ele tem um piazinho aqui, eu acompanho a história desse guri desde quando ele tá na barriga da mãe. Muito querido o gurizinho. Eu tenho que conhecer um dia e apresentar o Antônio para ele. Bom, a Pauline fez uma introdução bem
ampla, assim, que a gente poderia até esmiuçar um pouquinho. Então, a passagem da Bíblia que Jesus fala essa frase, eu vou ler agora, tá? Mateus 6, 19 e 23. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, e se o teu olho é sadio, o teu corpo fica iluminado. Se o teu olho está doente, o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Bom, então o que a Pauline falou agora, deu assim amplamente, disse, não, o tesouro que a gente vai falar agora é um tesouro que não tem fim. É um tesouro que quando tu descobre esse tesouro, tu faz de tudo para manter ele. Depende do coração de cada um. Às vezes, vou explicar um pouquinho mais, o teu tesouro está em formar teus filhos na faculdade. E aí tu te mata, trabalha, faz de tudo, e quando tu consegue, eles vão embora e ficam vazios na tua casa ou na tua vida, porque não tem mais esse ideal grande que era um ideal terreno. Às vezes o teu tesouro é construir uma casa. E aí tu te mata de trabalhar, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher para construir a casa. Quando eu trabalhei lá em final dos anos 90, trabalhei como corretor, tinha um apartamento duplex para vender aí perto do Zafari, do Bourbon. E era um casal, eles não tinham um ano de casado. Eles tinham passado o namoro, passado a fase do noivado e construindo, pagando esse apartamento. E aí quando casaram, separaram. Acabou o sonho deles. Assim é com aquele que estuda para o vestibular e que aquele vestibular é a meta da vida dele. Assim é como o formando que está se quebrando para fazer o TCC. Se tu não tem um ideal maior, se o teu tesouro está aqui nessas coisas terrenas tão simples, tão mundanas, se o teu tesouro está só em olhar tua conta no banco, ou olhar para o espelho e achar que tu é mais bonito ou bonita, ou olhar uma roupa e querer sempre, cada dia, uma roupa diferente, tu olha para o teu guarda-roupa, tem 500 roupas e nenhuma é boa. Se o teu tesouro está ali, nesse foco, ele vai acabar. Se o teu tesouro está no teu casamento, é um sacramento. Então, tu tem a oportunidade de crescer e buscar o tesouro através do casamento. Se o teu tesouro está em criar os filhos, é uma forma de colaborar, de deixar um legado. Mas o tesouro maior está dentro de uma frase que lá os antigos diziam quando chegavam, quando iam embora ou quando iam cumprimentar alguém. Era uma palavra, mas que representa uma frase. Shalom. Que a paz do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor não é um bem terreno. Mas, interpretando essa frase, por isso que eu sugeri esse tema para a Pauline, me veio uma questão. A paz do Senhor que Ele quer que esteja comigo é a paz que eu recebo? Quer dizer, a minha paz é a paz do Senhor? Então, essa busca pela paz do Senhor, essa busca pelo tesouro que as traças não corroem, é a busca de todo o cristão. Ouvir a palavra e entender a mensagem de Cristo. É difícil. Ele mesmo disse, o caminho não é fácil. Como é que começa essa busca? Refletindo sobre a paz, né? Que agora a gente já deu spoiler do tesouro no início, né? Da live, porque senão não ia ter assunto. Então, o tesouro é a paz de Cristo. Mas, se a gente parar para pensar instintivamente, a gente diz assim, ó, que a paz esteja contigo. Então, a paz é alguém. Porque se a gente quer que a pessoa seja feliz, a gente diz, seja feliz. Né?
Então, a felicidade é uma coisa que depende da pessoa, sozinha. A felicidade, ela termina, ela tem que ser conquistada. E que a paz esteja contigo é uma companhia. Então, a paz é alguém, é Cristo. Ou, quando tu vai... ou, às vezes, a gente diz para uma pessoa, fica em paz. Não é fica paz, é fica em paz. Então, a paz é um lugar. A paz é um lugar, um abrigo. Então, a paz pode ser uma pessoa e a paz pode ser um lugar. E quando a gente encontra essa pessoa e esse lugar, não quer dizer que a gente não possa ter todas essas outras metas da vida terrena. A gente pode ter, mas a gente vai se sentir satisfeito com tudo que a gente já tem. E o que a gente for conquistando no caminho é um plus para a nossa vida terrena. Mas se a gente não conquista, a gente pensa assim, tudo bem, eu estou em paz, eu estou neste lugar que ele por si só já é satisfeito, a gente já está satisfeito ali dentro. Então, se a gente não conquista aquilo que a gente procurava, ai, mas eu precisava fazer uma pós-graduação, me atualizar, não sei o quê. Mas não está dando para fazer isso agora? Tudo bem, eu estou em paz. Porque esse tesouro, quando a gente descobre ele, a gente se sente satisfeito, essa palavra, porque a nossa geração, os tempos que a gente vive agora, são os tempos da insatisfação, né? A gente não se sente saciado por nada. É uma busca incessante por não se sabe o quê. Mas não é agora só. Porque até sugiro a leitura de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, que foi o homem mais bem-sucedido da história. Não houve nem esse cara ali, agora esqueci o nome, que tá comprando tudo que é coisa. Como é que é o nome dele? Tu sabe quem é? O Elton. Enfim, esse... Elton Musk. Isso, o Elon Musk. Então, nem esse cara foi tão bem-sucedido quanto Salomão. E Eclesiastes, Salomão faz um resumo do que ele sentiu conquistando tudo que ele conquistou. Então, ele diz que ele teve todas as mulheres que ele quis, ele era casado com 1000 mulheres. Ele tinha toda a sabedoria do mundo, porque ele pediu para Deus e Deus deu sabedoria para ele, porque ele orou, ele podia ter pedido qualquer coisa e ele pediu sabedoria. Ele tinha conhecimento em botânica, arquitetura, ele viajou por tudo que ele quis, ele fez. E ele diz no livro Eclesiastes, tudo é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Tu não alcança. Tu não pega. Não é teu. E ele diz, pior, o destino dos ímpios é o mesmo dos justos. Todo mundo vai morrer. Resumindo. A gente não sabe ao certo o que acontece depois da morte. Então, esse corpo que a gente passa dia a dia tentando satisfazer, e essa mente doente que a gente tem, que a gente passa o dia inteiro tentando satisfazer, tem o mesmo fim que todo mundo. Então, a gente tem que encontrar esse tesouro, porque senão a gente nunca vai encontrar a felicidade plena. E a frase... Não, mas tudo bem, agora eu já mudei tudo. A frase, a paz do Senhor esteja convosco, ela é tão ampla que transforma a paz não em chegada, mas em caminho. Esteja durante o teu caminho. Durante o teu caminho, tu vai ter sucessos, tu vai ter alegrias, tu vai ter incertezas, tu vai ter tristezas, tu vai ter fracassos. Durante esse tempo todo, eu te desejo que o teu tesouro não seja nenhum bem desses, porque ele, como tu diz, não dá para levar para o caixão. Nada disso dá para levar para o caixão. Aliás, nem o corpo hoje se leva para o caixão porque é cremado. Então, tu fica sem nada, absolutamente nada. Se tu não tem fé de que
tudo que está passando aqui é por uma causa maior e que Deus tem um plano para ti, existe um plano de Deus, que existe um bem maior a ser conquistado e que esse bem tu vai conquistar ele dia a dia, momento a momento. Essa paz, ela tem que estar contigo, ela não tem que ser buscada, ela tem que estar contigo. Procura a paz tendo fé de que existe uma recompensa. Mas a recompensa maior é estar em paz durante o caminho, não estar em paz lá no fim. A paz, o Senhor já continua, ele morreu em paz. Mas ele viveu em paz. Né? Sim. Aquele ciúme, aquela inveja, a luxúria, a avareza, aquela vaidade, todos esses pecados do ego não transformaram a tua paz numa guerra? Não transformaram a tua vida numa pessoa triste ou um falso alegre? Porque diz que tem no mundo... Pode falar, Pedro. No mundo existem riquezas e bens suficientes para alimentar toda a humanidade. Mas não é suficiente toda essa riqueza, todo esse bem, para alimentar uma pessoa. A vaidade, a luxúria, a inveja, a ganância não tem. Quer dizer, isso aí tudo pode se transformar numa dor terrível, mesmo quem tem muito, de não ter tudo. É aquela história que Jesus diz que ele vai te dar de comer de uma comida que tu nunca mais vai ter fome. Vai te dar para beber de uma água que tu nunca mais vai ter sede. Então, e também assim, a gente não pode esquecer aquela passagem que Jesus diz para os apóstolos, né? Eles estavam andando, ele era contemplativo, porque a vida é o hoje, né? E eles estavam andando e ele diz, olha os lírios do campo, né? Nem Salomão, que foi esse cara bem sucedido que eu falei agora, que teve todas as riquezas que ele quis, que ele podia conquistar, ele conquistou. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios. E quem que vestiu os lírios? Os lírios estão preocupados com o que eles vão vestir? Olha os pássaros do céu. Todo dia eles têm o que comer. Aí Jesus pergunta para o povo, não são vocês mais importantes que os pássaros? Sabe? Deus nos criou. Deus são três, né? Jesus, Espírito Santo e Deus. Deus formou a humanidade para fazer parte de uma quarta parte dessas três partes. Deus nos criou para fazer parte do corpo celestial que é Ele, junto com Jesus e o Espírito Santo. E a gente está se preocupando com o que a gente vai vestir. E tem uma frase que Jesus fala, que essa frase eu nunca me esqueço, que ele diz assim, ó, quem se preocupando adicionou 1 minuto a mais da sua vida. A nossa vida, bem dizer, ela não pertence a nós. Porque nós temos um sopro divino que movimenta a nossa vida. E a liberdade de fazer o que a gente quer com ela. Mas a gente não sabe quando que essa vida vai terminar, bem dizer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 90 anos, o fim da nossa vida, mas a gente não sabe quando que a nossa vida vai terminar. Então nós não temos o controle dela. E os 10 mandamentos que Deus deu para nós, não é para sustentar o ego dele. Ah, se tu não fizer isso aqui, tu não vai pro céu. Vou te esmagar, que nem diz o pai, né? Deus não é um cara que fica olhando para baixo e vou esmagar esse aqui que não fez o que eu mandei. Os 10 mandamentos, eles servem para que, seguindo eles, a gente se sinta em paz, porque desce sobre nós uma angústia tão grande quando a gente não anda no caminho certo, que a gente não sabe sair dele. Só Deus para nos tirar desse caminho. E se a gente tivesse seguido a palavra de Deus, a gente não tinha entrado nele, nesse caminho tortuoso. A nossa vida, Jesus era Deus, né? Então ele acertava em tudo que ele dizia. Na verdade, a nossa vida, ela é regida por preocupações. E ele pegou esse capítulo e foi bem claro, né?
Quem de vós, se preocupando, consegue aumentar 1 centímetro da sua estatura? Quem de vós consegue olhar os pássaros? Essa preocupação que nós temos é nossa falta de fé, né? Estou vendo aqui que está a Elizabeth, do grupo de oração, ela fala muito da fé. A fé tem que reger a tua vida. Mas tu não tem fé naquilo que tu não conhece. Por isso que tu está estudando a Bíblia, por isso que a gente lê tanto, por isso que a gente procura conhecer tanto o caminho. Por quê? Para enriquecer a nossa fé. Não pode ser uma fé inocente. Pode ser. Que bom se fosse, mas tu tem que conhecer aquele que é o teu Deus, porque ele veio aqui na terra te dar um recado. Não te preocupa. Coloca nas minhas mãos. Vai até o Pai e pede em meu nome. Eu não estou falando para tu ir lá no prefeito, que é um cara que é um pouco importante. Estou falando para Deus. Ele está dizendo assim, vai lá em Deus e pede em meu nome. Se tu tem Jesus que te diz que em nome dele tu pode pedir para Deus, onde é que está o teu tesouro? Que é a pergunta que nós fazemos aqui. O teu tesouro está em ter fé. A fé de que ele nos salvou. E agora a gente tem um mundo pela frente e que a paz não é a meta, é o caminho. Que a paz esteja convosco. Não lá no final, que esteja durante todo o caminho. Eu quero construir uma casa, tudo bem, eu vou fazer isso. Mas o que é mais importante na minha vida? É a casa? Eu tenho que me formar na faculdade. É o mais importante para ti? Tu deixa de ser todo o resto durante esse estudo? Formar meus filhos. Deixa de ser importante o resto? Mais importante, então, é formar. E o resto? Qual é o tesouro que tu está juntando? A gente tem a meta, mas não tem o propósito, muitas vezes, né? Então, aquilo fica sem sentido. E eu entendo que quando Jesus diz assim, pelo menos quando eu li os evangelhos e as cartas de Paulo, de Pedro, enfim, a sensação que eu tenho é que Jesus ele veio para a Terra para dizer assim, parem de se preocupar em depois da morte. Vocês têm que entender que o reino dos céus, ele está entre vós. Vocês podem viver o reino dos céus em vida, com esse corpo que vocês têm. Porque se vocês viverem em paz, não tem turbulência que te atinja. Não tem situação constrangedora, não tem situação embaraçosa que vai fazer com que tu não se sinta dentro desse reino. Tu vai olhar e vai pensar, faz parte isso aqui. Essa pessoa está me tratando mal, mas ela deve estar passando por algum problema. Entende? Nada vira mais pessoal contigo. Tu começa a entender que tu foi feito de propósito. Então, assim, Deus, ele tem um projeto para a humanidade. A gente nota do início ao fim da Bíblia que Deus tem um projeto para a humanidade. Ele esmiuçou, ele fez precisamente isso. Ele fez um cara lá que tinha uma mulher infértil, ter um monte de filho, descendentes, que daí daquele lá teve 12 irmãos, que fez 12 tribos, que dali ia sair a descendência de Jesus. Isso nada foi feito de propósito. Isso estava no projeto de Deus. Agora, nesse meio do caminho, tinha o povo, tinha o copeiro, o padeiro, tinha um monte de figurante nessa história. Agora, tu pode escolher e tu pode pedir para Deus assim, Deus, eu quero fazer parte do projeto, eu quero servir, eu quero que meu caminho seja parte do teu plano e que onde eu vá, eu consiga resplandecer um pouquinho de ti. Que as pessoas olhem para mim e se sintam um pouco melhor. Nem que seja uma fagulha. Então, tu começa a te colocar a serviço e tu deixa de ser figurante nessa história. Deus muda o decreto da nossa vida quando a gente se coloca a serviço. E as coisas começam a prosperar para o nosso lado quando a gente está fazendo parte do projeto. Porque, peraí, ela é parte do projeto. Agora,
o trabalho dela não pode mais ser preocupação para ela. A preocupação dela tem que ser me conhecer. Agora, a saúde da filha dela não pode mais ser um problema para ela. A filha dela vai ter saúde, porque assim ela tem tempo para pensar no projeto. Entende? Então, quando tu se coloca a serviço de Deus, a tua vida, ela, em todos os setores, ela começa a prosperar em paz. Porque, mas aí vai acontecer coisas erradas, vão ter testes no meio do caminho, né? E aí que tu vai mostrar se tu é um servo fiel. Tu vai abandonar tudo porque tu foi testado, e olha, eu vou te dizer, tu é mais testado quando tu te coloca a serviço. Porque o maligno pensa assim, não, esse aí não vai ser servo de Deus. E aí ele começa, bota um degrau aqui, tropeça ali e tal. E aí tu vai te lapidando para ser um servo mais fiel ainda de Deus. Tu tem que estar a serviço e tu tem que entender que Deus tem um plano para ti. Aí tu descobre qual é o plano. Vamos dizer que tu tenha seja iluminado. Mas tu diz assim, peraí, eu vou lá fazer um pouco de dinheiro, uma poupança, depois eu venho aqui, mas primeiro eu quero estar garantido lá o meu saldo no banco. Peraí, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Peraí, tu nunca te enquadra direito nesse plano. Tu é aquela engrenagem importante que falta no relógio, mas tu não está lá no relógio, tu está em outro lugar. Então o relógio não está funcionando direito. Eu acho que a igreja, que se diz que é a comunidade dos cristãos, não a igreja católica, a igreja, a comunidade dos cristãos, ela precisa de cada um de nós. Como tu falaste, Jesus está sempre do nosso lado. Eu não estou vendo ele, mas ele está do nosso lado através do nosso irmão. Será que nós, quando estamos do lado do nosso irmão, nós somos esse Jesus? Nós temos caridade, fraternidade, nós somos o próximo, o bom samaritano, nós somos esse que veio aqui tentando descobrir qual é a missão. É difícil descobrir qual é a missão na Terra. É difícil descobrir. Se a gente procura nas coisas terrenas, a gente não vai encontrar. Né? E tem outra coisa, né, pai? Nós temos uma baixa autoestima, né? Tem sempre uma coisa que vai puxando a gente para trás para que a gente não siga o propósito de Deus para nossa vida. Então, assim, a gente acha que a gente nunca está pronto o suficiente, a gente acha que a gente não é digno de falar de Deus, a gente acha que Deus está ocupado demais para nós, porque Ele tem muitas outras coisas para pensar, né? Então, a gente acha que Deus pensa que nem a gente. Nós somos imagem e semelhança dele. Só. Mas a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, ela jamais a gente vai conseguir alcançar. Então, nós temos que parar de tentar pensar como Deus e parar de tentar estar pronto. Quando tu começou a falar, eu me lembrei daquela passagem que Jesus diz pro cara lá, vem, me segue. Cara, Jesus está pedindo pessoalmente pro cara vir e seguir ele. E ele diz, posso ir lá só enterrar o meu pai que morreu? Né? Aí tu pensa assim, nossa, que arrogante, né? Jesus não deixar ele ainda, deixe que os mortos enterrem os mortos, Jesus diz pra ele, né? Mas é isso que tu falou que esse cara estava fazendo, tipo, não, peraí, eu só vou organizar umas coisas aqui e eu já vou para essa missão. Segura aí que eu já deixo em stand-by, né? Não, mas eu só tenho que... Não, eu tenho que botar alguém no meu lugar, lá no meu trabalho, por exemplo. Só tenho que explicar umas coisas para aquela... Isso é não confiar, né? Quando a gente não confia no processo, a gente tenta organizar. Mas a Mariana escreveu... A Mariana escreveu um negócio ali muito interessante, que nós somos a eterna luta entre a matéria e o espírito. Então, esses apelos, a gente enxerga eles, e enxerga, além de enxergar os apelos, a gente enxerga o resultado. Certo? Eu vou lá trabalhar um pouco, aí tu enxerga o resultado depois. A paz de Deus, tu não enxerga o resultado na hora.
Porque tu tem que absorver, matar no peito as tristezas, tu tem que matar no peito os fracassos, tu tem que matar no peito a incerteza, tu tem que resolver o teu problema com a preocupação. Ela é um exercício, né? Mas tu tem que ter no caminho essa paz. Enquanto tu faz isso tudo. Porque a dedicação para Deus, tu não precisa deixar de fazer nada. Como Cristo diz, não te peço que tire do mundo. Eu quero que os livres do mal. Então essa é a história, não sai do mundo. Não vai lá, pode até ser, né? Vai ser um monge lá, aquele que fica isolado 24 horas por dia. Não é isso que ele está pedindo. Aqui dentro desse mundo nós temos que ser a paz dos outros também. Temos que mostrar. Convivendo, né? Convivendo no turbilhão. Os primeiros cristãos que tinham a comunidade deles, os outros que não eram cristãos olhavam e diziam assim: vede como se amam. Essa é a verdadeira paz. A paz está no amor. Quer dizer, a essência de Deus é o amor. Deus é verbo amor. Então essa paz tem que estar no amor. Tu tem que amar todos como tu te ama, amar a Deus. Ali está a paz. Os 2 primeiros mandamentos, eles ama a Deus, é o próximo de Jesus, eles dizem tudo. Os outros não precisam. Não precisa da Bíblia, não precisa de nada. Porque se tu ama a Deus sobre todas as coisas, né? Tu segue isso aqui como manual. E tu ama o próximo como a ti mesmo, os outros mandamentos tu vai acabar seguindo. Porque se tu ama o próximo, tu vai roubar ele? Não. Tu vai matar ele? Né? Então, se tu ama o próximo como a ti mesmo, tu não vai cometer nada de errado com o teu irmão, porque tu ama ele, tu tem empatia com ele, né? E pai, então assim, ó, a gente uma hora vai ter que terminar essa live, né? Então, quando a gente tem a paz de Deus, a gente tem... a gente entende que a gente foi feito de propósito, a gente tem um plano, um projeto para a nossa vida que está sendo guiado por Deus. Deus está nos assistindo, Ele tem consciência de tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente vai ter turbulências, às vezes até mais que os outros, mas a gente vai se sentir em paz mesmo na turbulência, porque a gente confia que Deus está no projeto. Mas agora eu gostaria que tu falasse, pai. A gente não combina essas lives, tá? Eu quero que todos saibam que a gente não planeja. Agora, então, eu tenho a paz em mim. Eu sei que Jesus anda comigo. Eu sei que eu estou dentro da paz de Jesus. Eu sei que o meu dia a dia, o meu presente é o reino dos céus. Eu não preciso morrer para entrar no reino dos céus. Eu sei tudo isso. Mas agora nós somos os apóstolos que foram de 2 em 2 levar a paz para os outros. Né? Que tem a passagem que Jesus diz assim, agora eles vão fazer um estágio, né? Jesus não morreu ainda. E ele manda os apóstolos e diz assim, agora vocês vão nas comunidades, primeiro vão não vão nos gentios, não vão nas pessoas que não conhecem a lei. Depois vocês... a lei de Moisés, né? Depois que eu morrer, vocês vão abrir esses caminhos, porque ele já sabia que podia ser difícil o caminho deles, né? Vão nas redondezas aqui, vocês vão ter poder de fazer milagres, vão ter poder de perdoar pecados, poder de ressuscitar os mortos. Não levem mais que um sapato, não levem mais que uma roupa, não levem comida, né? As orientações que Jesus dá para os apóstolos levarem a paz para as pessoas, a palavra. E aí o que ele diz? Se não forem bem recebidos, virem as costas, batam os pés e vão embora. Não deixa nem o pó, não leva nem o pó. Não leva nem o pó. Eu acho que tu tem muito a acrescentar sobre essa passagem, pai. Na verdade, a forma como a gente vive a vida e como a gente se relaciona com as pessoas, ela é muito importante, porque essa fé que a gente tem, essa vontade que a gente tem de fazer a coisa certa, ela tem que se traduzir na convivência com o outro. Não adianta nada tu ter fé, tu conhecer a Bíblia,
tu ser uma pessoa que sabe falar bastante. Não adianta nada esses bens que não são materiais, se esses bens não se traduzem em amor ao próximo. E esse próximo entender esse amor. O próximo tem que fazer parte da tua vida como uma coisa boa. As pessoas têm que olhar para ti e dizer assim, tá, essa pessoa ali é uma pessoa que tem substância, vou falar com ela. E na hora que ela fala contigo, tu tem que dar o testemunho. Certo? Porque ficar calado, não fazer nada, ficar se remoendo, colocar o teu tesouro às vezes no ódio, na inveja, na mentira, no desejo do mal para o próximo, isso também é bom. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Então tem que virar a chave, colocar a chave, o on, em outro lugar. Colocar no amor que Cristo mostrou por nós. E principalmente não se preocupar. Esse é um exercício que eu tenho que fazer a vida inteira. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Então, se lembrar cada vez mais dessa passagem. Talvez o teu tesouro, lá no fim, ele seja a recompensa. Mas que bom se fosse a vida, a passagem, durante a viagem. Não procurar o teu tesouro lá no fim. Que ele esteja durante a tua viagem. Que o reino dos céus esteja durante toda a tua vida fazendo parte disso. E eu, depois que encontrei Cristo, num desses encontros que teve, pelo menos eu tenho essa certeza. Me preocupo muito e quem não erra? O São Paulo diz que a gente erra toda hora. Né? Então, a gente tem que reconhecer. Mas quando eu paro para pensar, às vezes, espera aí, onde é que está a minha fé? Eu tenho algum lugar aqui. A Ruth está latindo aqui. A Ruth. Vai. Tá? Então essa é a minha mensagem. O interessante dessa passagem, deixa eu só pegá-la aqui, é que assim, a gente não consegue colocar a paz no outro e a gente não é responsável pela paz do outro. Eu acho que é isso que Jesus está dizendo. A nossa obrigação é sermos pessoas que transpiram o Evangelho. Transpiram o Evangelho pelas nossas atitudes, porque daí fica incoerente o que a gente fala com o que a gente faz, né? Se a gente não transpirar o que a gente... no nosso trabalho, na nossa convivência, a gente tem que ser o Evangelho, né? A gente tem que levar o Evangelho para as outras pessoas, mas nós não somos responsáveis pela salvação do outro. E muita gente se perde nesse caminho, que quer arrastar o outro junto. Só que se tu já tornou a palavra acessível para a pessoa, tu já mostrou pela tua vivência que tu tá em paz vivendo com Jesus e ela não está seguindo esse caminho, tu não pode atrasar o teu processo por causa dessa pessoa. Jesus diz, pega a tua cruz e me segue. Ele não diz assim, se não tiver muito pesado, carrega do outro. Cada um tem uma cruz para carregar, cada um tem a sua missão de encontrar a paz dentro de si, né? Cada um tem acesso à sua própria paz, mas muita gente não tem informação, não sabe por onde começar, tem gente que não se sente digno do amor de Deus. Nós que somos cristãos e estamos a serviço de Deus, a gente tem que mostrar para essas pessoas que elas são amadas demais, não importa o que elas cometeram de erro, elas têm o amor incondicional de Deus é para todos, Deus é pai dessas pessoas também, tudo que ele quer é que ela está indo para o caminho errado, ela só se desvia e volta para o caminho de Deus, é só isso que Deus quer, não importa o que tu fez de errado. Pede perdão de coração para Jesus, não precisa ser para uma pessoa, vai no teu quarto, te ajoelha e diz, Deus, faz nova em mim todas as coisas. Tu não tem obrigação de ser a mesma pessoa que tu era há 5 minutos atrás. Tu não tem obrigação de ser. Tu pode ser uma pessoa nova em Jesus Cristo a partir de agora. Mas tu não tem obrigação de levar o teu irmão junto. Porque isso é uma busca pessoal. Se o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, então todos têm acesso igual, mas a gente tem a obrigação, depois que a gente encontra Cristo,
de ser o mais parecido com ele possível. Porque se a pessoa sabe que tu é cristã, que tu lê o evangelho, que tu diz que a paz está contigo, e tu vai lá e fala mal dos outros, é pervertido, sabe? Tu começa a distorcer e profanar o nome de Deus. Então, tu tem que ser coerente com a palavra de Deus e assim tu vai conseguir que as pessoas sigam ele. Mas tu não tem obrigação de arrastar ninguém. E eu acho que é isso que Jesus diz. Vão lá dentro da casa das pessoas e falem da minha palavra para elas. Mas se elas não aceitarem, vira as costas e vai embora. Não é para ficar lá insistindo, né? E muitos dos que seguiram Jesus, Jesus só disse assim, ó, vem e me segue. Quer? Não quer. Ou teve uns que seguiram Jesus que ele nem pediu para seguirem ele, né? Então, o que Jesus era? Jesus era a palavra, o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas, quando percebiam, né, que ele era a vida verdadeira, seguiam ele. Então, eu acho que é legal a gente terminar assim, sabe? Porque muita gente diz assim, ah, porque eu tenho que cuidar do fulano, ah, porque o meu filho, ah, porque não sei o quê. Sim, tu tem a obrigação com o teu filho de levar ele para o caminho certo, tu tem a obrigação de, como tu conhece a palavra, de mostrar a palavra para o outro, mas tu não pode estacionar o teu trajeto por causa das outras pessoas, quando elas já não estão mais na ignorância. Então, para terminar, já que tu está terminando, quero dar um... Porque já é 8 horas, né? Eu tenho que trabalhar. Um shalom, quero dar um shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que vocês realmente encontrem o tesouro. A gente espera que tenha conseguido mostrar o que é o tesouro, que a gente tenha conseguido mostrar um pouco do caminho de onde se encontra o tesouro, né? E o melhor caminho é a oração. Ah, eu não estou conseguindo encontrar o tesouro, eu me sinto muito fraco, eu me sinto incapaz. Reza. Quando a gente ora, Deus mostra o caminho para nós, né? A gente não é capaz mesmo de encontrar nada sozinho. Mas na oração, Deus vai mostrando para nós o caminho. A gente é muito falho, muito fraco, né? Para ir em busca desse caminho sozinhos. E Deus diz, tu não tá sozinho. Só que tu tem que pedir a minha ajuda. Porque nós temos aquele presentinho que é o livre-arbítrio, né? Que faz a gente ir para 300 caminhos. Tem alguma consideração, pai, final? Tu acha que faltou a gente dizer alguma coisa? O livre-arbítrio e o ego. Não, eu acho que não. Eu só agradeço todo mundo que esteve aqui. Shalom, Vera. O Valtão entrou ali agora, a Livni. A Maria Luísa escreveu algumas coisas bonitas. Eu acho que é por aí. 8 horas, está batendo aqui no relógio do Ebre. Estou ouvindo. Eu tenho que trabalhar agora. Mostra a Ruth aí para nós. Peraí. Ruth. Aí a Ruth, ó. Tava ouvindo a palestra. A live, palestra. Tá, quem somos nós, hein, para palestra? Nós estávamos trocando ideias só, né? Não. É o que a gente ia fazer no WhatsApp e a gente fez ao vivo. Só que isso. A gente faz tão seguido no WhatsApp há muitos anos, né, Paulinho? E que bom que tu saiu essa pessoa aí que eu tenho tanto orgulho. Mas tá bom, não vamos se puxar o saco. Tá. Beijo pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.